A vida de São Vicente de Paulo. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos. O santo que mais aproximou da vida de Jesus Cristo. Nenhum outro santo conjuga tanta bondade. Nasceu em 24 de abril do ano 1581, na aldeia de Pau, sul da França. Seus pais, Paulo e Bertranda, pobres camponeses. São Vicente fora inteligente, estudou em Dax, formou-se professor, mais tarde teologia na Universidade de Toulouse. Com 19 anos, tornou-se padre em 23 de setembro de 1600. Muito pobre, culto, sabia pregar bem. Uma senhora viúva que gostava de suas pregações deu a São Vicente uma propriedade. Uma determinada quantia em dinheiro, o que lhe foi entregue por um piedoso comerciante de Marsella. A primeira prova de uma grande tragédia vivida por um exuberante santo. Estava em um pequeno navio, foi atacado por piratas turcos. Tudo que São Vicente recebeu foi roubado. Vicente preso, conduzido a Tunis, vendido como escravo para um pescador, posteriormente a um químico. Ao morrer, deixou como herança para o seu sobrinho, sendo vendido a um fazendeiro que renegou o cristianismo. Com medo, adotou o islamismo como religião. O fazendeiro tinha várias esposas, uma delas ouvindo os cânticos do escravo, sem saber que era um padre famoso e culto. Após Vicente lhe explicar os valores do cristianismo, a mulher, impressionada com Vicente, censurou o marido, primeiro por escravizar um homem grande, diferenciado e bom, segundo por ter convertido ao islamismo por oportunismo. Foi quando o fazendeiro percebeu a grandeza de São Vicente. Facilitou a sua fuga para a França, sendo que o renegado foi juntamente com Vicente. Chegando à França, Vicente procurou o vice-legado do Papa, voltando à condição de padre. O fazendeiro abjurou publicamente, tornando-o católico. Vicente vai a Roma, leva o seu patrão. Na Universidade Gregoriana, estuda direito canônico, efetivando o seu doutorado. O renegado convertido por Vicente de Paulo transforma-se em monge. São Vicente passa a ser um homem de confiança do Papa, o mesmo que condenara Galileu Urbano VIII. O Papa precisava mandar um documento em segredo para o rei Henrique IV da França. Padre Vicente, como era de confiança do Vaticano, Henrique IV, ao perceber a grandeza de Vicente, transformou em seu protegido, nomeando como capelão da rainha de Valois. Com o assassinato do rei Henrique IV em 1610, São Vicente prestou serviço ao cardeal Pierre de Berulle. A primeira atitude de São Vicente fundou a Confraria do Rosário, com o objetivo de visitar e cuidar dos pobres doentes. Posteriormente, o cardeal de Berulle determinou que São Vicente fosse o preceptor dos filhos do general de Gales. Passou a viver no Palácio dos Gondi. Naquele tempo, os prisioneiros viviam condição desumana. Um deles, condenado à prisão perpétua, era inocente. São Vicente já era poderoso entre a nobreza. Sabia que a única forma de libertar a pobre pessoa seria oferecer ele mesmo para cumprir a pena. Não teve dúvida, o prisioneiro foi salvo. Os grandes santos sempre tiveram atitudes incomuns, motivo pelos quais são santos. A família de Gondi era poderosa economicamente e tinha influência política. São Vicente usou da sua força espiritual
e os Gondi, com afinco, passaram a proteger os pobres. São Vicente, percebendo a pobreza espiritual das pessoas simples, fundou a Congregação da Missão, os Padres Lazaristas, para evangelizá-los. Em 1633, recebeu a bula papal de Urbano VIII e em 1643 o rei Luís XIII foi assistido no leito da morte por Vicente de Paulo, morrendo em suas mãos. São Vicente, reconhecido e querido pela nobreza, no sermão de Chantillon, surge o movimento das Damas da Caridade. São Vicente colocou a nobreza para cuidar dos pobres. Logo em seguida, a Confraria da Caridade, auxiliado por Maria de Marillac, funda as Filhas de Caridade. Só para ter uma ideia da importância de São Vicente perante a Deus, Maria Santíssima, a Mãe de Jesus Cristo, quando apareceu a Santa Catarina de Laboureux, em 18 de julho de 1830, pede que seja fundado os Filhos de Maria, o que foi realizado e hoje compreendido como Juventude Mariana Vicentina, em homenagem a São Vicente. Antônio Federico de Ozanam, no ano de 1833, funda os Vicentinos, inspirado em São Vicente, pessoas que vivem para a caridade. Sabe o que disse São Francisco de Sales? São Vicente é o maior santo de todos os tempos, aquele que viveu na prática a caridade de Jesus Cristo. O critério da salvação da alma como referência ao bom samaritano, o santo de todos os séculos, morre em 27 de setembro de 1660, sepultado na capela da Casa-Mãe em Paris. Seu corpo está intacto com a mesma imagem de quando morreu, como se estivesse apenas dormindo. Em 16 de junho de 1737, foi canonizado pelo Papa Clemente XII, sendo que em 12 de maio de 1885, o Papa Leão XIII declara São Vicente patrono das obras da caridade da Igreja Católica. Quanto à minha pessoa, tive o privilégio de ter toda a vida orientada na perspectiva de São Vicente. Desde o 2º grau, vivi e estudei com os padres de São Vicente, os padres do Caraça, Filosofia e História, pela Universidade Católica de Minas Gerais, noviciado e bacharel em Teologia pela Universidade da Arquidiocese de São Paulo, motivo pelo qual tenho profundo amor aos pobres e tenho dentro da minha consciência o Espírito eterno do maior santo de todos os tempos. Artigo escrito pelo professor Edgar Dias de Vasconcelos.